Desejo que você tenha quem amar. Deixa eu ver se voltou. Testando. Testando, testando. Testando. Ah, agora foi. Tava travando demais aqui, gente. Eu já tava aqui para desligar a live. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Tiro, Porrada e Bomba. Nosso programa ao vivo e diário. Bem, dentro de 30 segundinhos a gente começa. E antes de mais nada, só para avisar que a gente vai falar de um tema hoje que eu sou, modéstia à parte, especialista. Sou PhD, então posso falar com toda a propriedade para vocês sobre a nossa temática de hoje. Vamos lá então, até tirei a nossa musiquinha de entrada, né? Que sempre tem a musiquinha de entrada aqui, mas estava travando tudo. Só um minutinho. Vamos lá então, vamos começar hoje mais um Tiro, Porrada e Bomba. E qual é o tema do nosso programa de hoje? Seja um PhD em derrotas. Ué, Ludmilla, como assim? Bem, a gente vai trazer essa temática hoje, desmistificando algumas coisas, né? Primeiro de tudo, como a gente sempre fala, aqui, né, no mundo existe um script social, uma série de pré-requisitos para você tentar se enquadrar, como se fosse um guarda-chuva onde todo mundo quer estar embaixo, né? Quando a gente está fora desse guarda-chuva, a gente se sente não pertencente. E essa ideia, gente, de culto ao êxito, de culto ao sucesso, vem de muito tempo, né? Eu até evito bastante usar essa palavra sucesso, porque eu acho que essa palavra sucesso, ela tá um pouco desgastada, ela tá um pouco corrompida, ela tá meio prostituída mesmo, essa palavra, né? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas vendendo a fórmula mágica do sucesso, então essa palavra hoje em dia não soa bem para mim. Então, eu vou preferir usar a palavra êxito, autorrealização. Por quê? Até porque, por que eu uso a palavra derrota? A palavra fracasso, ela é muito o oposto da palavra sucesso, que como eu falei, eu não gosto de usar. Então, aqui a gente vai usar a temática da palavra derrota. Da onde vem, então, essa ideia, né, de que a gente tem que ter o pavor das coisas que não dão certo, o pavor da derrota, sofrer na derrota, essa ideia de que a gente sempre tem que estar no êxito, a gente sempre tem que ter sucesso. Isso vem muito já da época da nossa escola. Vocês lembram quando a gente estudava, né? Tinha muito aquela ideia do quê? A gente sempre foi mensurado pelas notas que a gente tirava. Então, se a gente tinha boas notas, ok. Se você errou, se você não acertou, você não tinha nota. Então, isso já veio incutindo uma ideia na gente do quê? Eu preciso sempre acertar. Eu preciso sempre acertar. Eu preciso sempre ter nota 10. Eu preciso ser sempre o melhor. Eu preciso me destacar. Já com aquela ideia, o quê? O destaque é o quê? Eu ser acima das outras pessoas. Então, a gente já vem de uma ideia muito enraizada e muito antiga disso, de um culto ao sucesso, de um culto ao êxito. Essa ideia também vem muito da nossa infância, não só da escola, mas da nossa própria infância. Quantas vezes a gente é massacrado porque a gente errava, né? Menino, sai daí, você caiu, você está fazendo coisa errada, dá licença, né? Para com isso, para de fazer isso. Então, essa ideia já vem desde a nossa infância, que é o quê? Você, quando faz coisa errada, você é punido, e quando você faz coisas certas e boas, você é aplaudido. Então, imagina, desde pequenininho, desde de bebezinho,
Fez coisa errada, leva um esporro. Fez coisa boa, é aplaudido. Quando chega na escola, essa ideia continua. Olha, fez as coisas certas, tirou nota boa. Fez as coisas erradas, não tem nota. Então, essa ideia de que a gente não pode fracassar, a gente não pode ter derrota na nossa vida, faz com que a gente sofra, porque essa ideia já vem há muito tempo, né? Eu tiro pela minha própria história. Desde adolescente, eu tive uma sucessão de fracasso, gente. De tudo que vocês imaginar, eu já trabalhei. Eu já trabalhei com animação de festa infantil. Eu vestia aqueles cabeção da Mônica. Lembra que isso era moda, né? Na minha época era moda. Você vestia aqueles cabeção, aí tinha na festinha a Mônica, o Minnie, né? Eu lembro que eu trabalhava com isso quando eu tinha 16 anos. Era tipo assim, ganhava 15 reais para ficar 1 hora lá suando, perdendo caloria dentro daquela caixa. Depois disso, eu comecei a trabalhar, já vendi din-din na minha rua, tudo que vocês imaginam. Eu lembro quando eu era criança, vendia aquelas figurinhas de tazo que a gente batia assim, né? Acho que jogava, a gente falava que era bafo, brincava de bafo. Então, eu sempre fazia, vamos dizer assim, os meus corres, né? Quando chegou ali, mais ou menos, no início da vida adulta, né? Eu parei de estudar, nunca me identifiquei com faculdade. Isso já foi uma ideia que começou em mim nessa época, tipo assim, poxa, eu não vou fazer faculdade, eu não me identifico com nada. Então, perante a minha família, já comecei meio assim, ó, derrota, né? Isso para minha família foi uma derrota. Então, a partir daí, eu fui seguindo meus próprios, digamos assim, os meus próprios instintos, minhas próprias intuições, né? Teve uma época que eu fui promoter, trabalhei com festa. Tem gente aqui que me conhece dessa época, né? Que eu fazia festa. Gente, fazia festa de funk. Nossa, amava. E eu achava que aquilo era para sempre, né? Nossa, vou trabalhar com isso, vou ser promoter, vou ser produtora de eventos. E depois de um certo período, aquela minha carreira ruiu, aquela carreira fracassou. Depois fui para a área de vendas, né? Tive uma marca chamada Yes Perua. Me dediquei, a marca cresceu demais. Depois pulei para um outro empreendimento. Há 3 anos, 4 anos atrás, comecei a trabalhar com marketing de relacionamento. Fiquei. Depois eu vi que aquilo não era para mim. Me resguardei, voltei. Então, assim, quando eu olho para o meu passado, foi uma série de fracassos, de derrotas. Só que eu comecei a ter um novo olhar para todas essas situações, né? Hoje eu costumo falar o seguinte, nós não temos fracassos ou derrotas, nós temos apenas resultados. É isso que a gente tem. Então, quando a gente começa a dar essa nova interpretação para a nossa história, vai fazendo toda a diferença. Por quê? Socialmente, o script social que eu sempre falo, ele vai falar que a sua vida tem que seguir de uma forma linear, do tipo, você vai, de repente, né, estudar, aí você vai passar de primeira na faculdade, aí você vai sair de lá com diploma, aí você já vai entrar numa empresa como estagiário, no outro ano você já é diretor, e aí você já vai casar, já vai ter entrada do seu apartamento, né, vai ter o casamento dos seus sonhos, de mel dos seus sonhos, depois de curtir muito o casamento, você vai ter os seus filhos, e você vai ter uma carreira fantástica, e daqui uns anos você vai aposentar, vai aproveitar a vida. Então, esse script dessa vida muito reta e linear, ele está inconscientemente implantado em todos nós, né? Então, só que vamos olhar a vida real? 99% das pessoas não se enquadraram nesse script. Foi uma vida seguida, uma atrás de outra, de derrota, vitória. Derrota, vitória. Derrota, vitória. E aqui está uma das chaves da busca da sabedoria. Porque olha que interessante. Todos nós, ao decorrer da vida, se a gente observar, a gente teve mais derrotas do que êxitos, do que vitórias. Só que existe 2 maneiras da gente olhar para tudo isso. Uma, a gente pode olhar para tudo isso, muitas pessoas fazem, olhar o quê? Caramba, eu tive uma derrota, tive outra, nada dá certo, ainda fica com aquela mancha dentro de si, né? Às vezes vai conversar e fala, não, na minha vida tudo deu errado, eu derrotei nisso, eu fracassei nisso, isso não deu certo, e já leva aquilo ali como um veredicto, né? E quando a gente está nessa busca para alcançar, para ter, né, a busca da sabedoria, porque ter a sabedoria de fato a gente nunca vai ter, mas a gente é um eterno buscador. Quando a gente começa a olhar para todas essas circunstâncias da nossa vida e entendendo que cada derrota que a gente sofreu
Na verdade, foi uma página a mais da nossa história. Para analisar, os maiores crescimentos que a gente teve sempre foram quando a gente fracassou. Os maiores aprendizados, é difícil a gente aprender acertando, porque o acerto vem justamente do erro. Então, hoje a reflexão é o seguinte, a gente começar a olhar para a nossa história e entender que não houveram derrotas, que não houveram fracassos, que houveram apenas resultados. Porque imagina só, por exemplo, um jogador entrar em campo, um jogador profissional, entrar em campo e ele sofrer derrotas ali durante o jogo e de repente ele sair do jogo e falar assim, não, realmente jogar não é pra mim, não deu certo. Não é isso. Hoje ele vai ter um jogo que não vai estar legal. Amanhã ele de repente vai fazer uns gols. Aí depois, daqui a um tempo, ele fraturou, não está na sua melhor forma. Depois ele vem e dá a volta por cima. O que vai fazer a diferença é quando ele olhar para a carreira inteira, né? Vamos dar um exemplo aí do Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno, lembra? Ele teve vários altos e baixos na carreira dele, né? Ele teve os auges, teve as épocas que não estavam boas, mas quando hoje a gente olha para a carreira dele, num montante total, a gente vê o quê? Que é uma pessoa que teve êxito. Uma pessoa que teve êxito. Mas imagina se a cada jogo que ele jogou mal, ele falasse assim, não, isso não é para mim. Né? Nossa, eu sou derrotado, eu sou fracassado. Não! A carreira dele se resume a isso, né? Então, assim, a gente precisa começar a ter um novo olhar para a nossa vida pelo que a gente está percorrendo, pelo que a gente está aprendendo. Então, muitas das vezes, o fracasso, ele vem de uma ansiedade. De uma ansiedade o quê? Que a gente precisa dar certo. A gente já visa lá no resultado. Nossa, vou começar um empreendimento novo. Então, aí você já se imagina faturando X por mês, trocando de carro, com apartamento, com isso, com aquilo, nananana. Só que você esquece que aquele resultado não necessariamente pode ser esse que a gente está esperando. Só que ainda assim a gente vai colher um resultado. E todo esse aprendizado que a gente teve? Que a gente com certeza vai levar para o nosso próximo, digamos, para o nosso próximo empreendimento. Então a gente acaba excluindo essa parte do aprendizado real e se culpando, tipo, nossa, não segui o fluxo, né? Não tô dentro do script, isso não aconteceu comigo. Então, o nosso convite aqui é isso, porque a derrota, o fracasso, ele é solitário, né? Quando a gente está no êxito, no sucesso, todo mundo faz parte, mas quando é a derrota, é muito sozinho, é muito solitário, é você com você mesmo, né? E eu costumo sempre falar assim, eu já tive e vou continuar tendo várias derrotas na minha vida, adoro ter fracassos, sou uma fracassada que caminha de fracasso em fracasso, todos os dias é fracasso, né? Hoje eu fracassei no horário que eu queria acordar, falei que ia acordar a tal hora, cochilei de novo, fiquei mais 40 minutos, isso é um fracasso, são mini fracassos. Só que em todo momento eu venho buscando trabalhar o quê? A aceitação. A aceitação que esses pequenos mini fracassos do meu dia a dia, eles fazem parte da vitória do amanhã, né? Da vitória de mais tarde. Às vezes eu comecei o meu dia com uma mini derrota, só que aquela mini derrota me deu uma consciência de que eu precisava fazer isso, aquilo, e vou correr atrás do tempo perdido. Quando chega no final do dia, tem o peso, tem o balanço. Opa, peraí, agora eu vou fazer o balanço do meu dia. Quando eu vou ver, eu sempre ganhei mais do que eu perdi. Eu sempre aprendi mais do que errei. Porque eu tenho esse compromisso interno, eu tenho um compromisso com o meu progresso. Só que eu tenho total consciência que esse meu progresso, na boa, é 70% errando e 30% acertando. Se eu não tenho essa consciência, eu não estou nesse estado de sempre progredir, né? Até um dos mantras aqui do Guerreiro de Si, que eu sempre passo para vocês, é o quê? Todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor. Isso é uma verdade 100% absoluta? Não. Tem dias que o meu dia vai cagado, já vou fazendo tudo fora do que eu planejei, né? Só que essa ideia, ela é tão incutida em mim, que ainda que tenha saído tudo cagado, eu sei que eu cresci. De alguma maneira, eu sou uma caçadora de resultados. Eu sou uma caçadora de resultados. Algo a gente tem que sempre estar com esse olhar atento para aprender, né? E se a gente for analisar, gente, não tem jeito. A gente aprende muito pouco com os acertos. A gente aprende mais errando. Então, o convite de hoje é: acolhe os seus erros, honre os seus erros. Se tem uma sucessão de erros lá para trás
e você, de repente, ainda não conseguiu extrair o significado, às vezes está tendo um mau entendimento da nossa própria vida. Então, faz uma lista lá, cara, quais são aquelas coisas em mim que são amargas, que me dói até hoje? Caramba, eu fracassei nisso, fracassei, sei lá, no casamento, fracassei na família, fracassei no trabalho, fracassei nisso, fracassei naquilo. Faz uma lista. E começa a extrair o ouro dentro daquilo ali. Porque não tem jeito, gente. As circunstâncias acontecem justamente para a gente tirar o ouro. A gente tem que ser um caçador de ouro. A gente tem que procurar o ouro em cada situação que acontece, né? E se ainda você não consegue tirar o ouro, porque muitas das vezes o que acontece? Acontecem situações na nossa vida e a gente faz um julgamento totalmente emocional, né? Vamos dar um exemplo. Sei lá, você estava namorando, terminou um relacionamento. No primeiro momento, aquela derrota, aquele fracasso, vai ter um peso emocional em cima. Então, no primeiro momento, você não vai conseguir extrair o ouro, porque a gente vai estar totalmente no emocional. Mas quando a gente deixa o emocional de lado, o racional procura. Quem procura acha. Toda situação, ela tá trazendo alguma lição embutida, algum erro embutido, né? Essa é a primeira dica. Quando for fechar ciclos na sua vida, quando você for, na verdade, primeira dica, fechar os ciclos. Porque muitas das vezes a gente não fecha o ciclo e a gente acha que é o quê? Ai, tá dando tudo errado, tô fracassando, tô sendo derrotado. Muitas das vezes não. É simplesmente faltou fechar um ciclo. E o que é fechar o ciclo? Opa, aconteceu tudo isso aqui. O que eu aprendi? Tá, isso aqui é uma lição da vida. Aprendi isso. Tá, errei com isso. Tá, beleza. Mas quais são os aprendizados? A gente começar a ter esse olhar para as coisas. Um olhar mais frio. Um olhar mais racional. Não se levar tanto pelas emoções, né? Então, primeiro ponto, fechar o ciclo. Segundo ponto, estude biografias. Isso é algo que eu faço muito, eu gosto demais. Comece a estudar biografias de pessoas que fracassaram, que foram derrotadas uma vida inteira e de repente veio o looping, né? Que na verdade não veio o looping, né, gente? Justamente por ter tido aquela série de fracassos e erros, a pessoa aprendeu. Chega uma hora que a coisa vira, não tem jeito, né? Uma pessoa, por exemplo, que é uma grande inspiração para mim, já estudei de tudo da vida dele, sou apaixonada por ele, é o Steve Jobs. O Steve Jobs é uma prova concreta, né? Se você for estudar, a gente fala, Steve Jobs, dono da Apple e tal, mas vai estudar a história do cara. O cara, desde novinho, era obcecado pelas ideias dele, né? Ele queria deixar uma marca no mundo. E ele teve muito mais fracasso do que êxito. Antes de chegar nesse estrelato de o cara da Apple, cara, tem uma vasta história de fracasso, né? Então, uma segunda dica é a gente começar a estudar a história dessas pessoas. O Walt Disney também, se você for estudar a história do Walt Disney, o cara teve uma sucessão de fracassos. Gente passando a perna, ele tinha ideia top, a pessoa ia lá, roubava ideia e tudo mais. E no final das contas, ele foi lá e criou a Disney, né? A terceira dica que eu vou dar é o quê? Seja inconformado. Seja inconformado. Nós temos que ter essa inconformidade dentro da gente, né? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que eu nunca tô conformada. Eu sempre tô buscando mais. Buscando melhorar, claro, 1% a cada dia. Um pouquinho que eu melhoro hoje, eu não deixo de reconhecer, sabe? Por mais que às vezes no final do dia eu tiro um veredicto de que meu dia deu várias situações erradas que não foram como eu esperei, eu sei que aquilo é o resultado. Aquilo não é necessariamente o erro, é um resultado. E com esse resultado, eu já vou plantando o resultado de amanhã. Então, tudo está muito ligado à forma como a gente vê a nossa própria vida, né? A gente pode interpretar que tudo sempre deu errado ou que a gente sempre teve resultados. Simplesmente, não existe sucesso, derrota, fracasso, né? Êxito. Não! Começa a trocar esse olhar. Essa é a dica mais importante da live de hoje. Esquece, goste de fracassar, goste de errar, goste de ser derrotado. Sabe por quê? Porque isso é escopo para você. É assim que você vai se forjando na vida. É assim que seu espírito vai se forjando, vai adquirindo força, vai adquirindo experiência, resiliência. Então esquece essa ideia, esse script social que fala que você tem que estar sempre acertando. Você tem que estar sempre se destacando, você tem que estar sempre no topo. Não. É quando a gente erra que a gente acerta. Quanto mais erros a gente tem,
mais chances a gente tem de ter o tal êxito, né? Essa realização pessoal interna, realização pessoal externa também, né? E a realização geral, no modo geral, dos nossos sonhos, tá bom? Então, meus amores, não se esqueçam, tá bom? Façam essas práticas que eu falei. Estude biografias de pessoas, façam isso, ao invés de estar lendo fofoca aí e tudo mais, vai ler, vai estudar a história dessas pessoas. Histórias inspiram a gente demais, né? Segundo, aprende a fechar os ciclos. Fechou o ciclo, faz um balanço, finge que começa a tratar as coisas com mais frieza. Opa, peraí, fechei um ciclo aqui, sei lá, fali, deu tudo errado, mas vamos lá, cadê o ouro disso aqui? Qual é a lição disso aqui? O que eu vou aprender? O que eu vou levar para o meu próximo business com esse? O que eu não vou repetir com isso aqui, né? Terceira dica, seja inconformado. A gente tem que estar sempre nesse estado de inconformidade. Aceitação de tudo que acontece, mas inconformado. Sempre aquela ideia de como eu posso fazer mais, como eu posso ir mais adiante, como eu posso me melhorar, como eu posso me construir mais forte, tá bom? E a quarta dica é essa. Troque essa palavra derrota, troque essa palavra fracasso por resultados. Erros não existem, só existem resultados. Então, se existem resultados, por que não construir novos resultados? Não é mesmo? Se até hoje a gente colecionou uma série de resultados X, a partir de agora é aprender com o que a gente passou e buscar o resultado Y. Não simplesmente se prender àqueles resultados, àqueles erros e olhar aquilo como um erro, pronto, acabou. Não, são resultados. Começa a olhar dessa maneira. Tudo tá, eu sempre falo, tudo tá na forma como a gente enxerga as coisas. O mundo não é simplesmente como ele é. O mundo é como a gente enxerga o mundo, né? Até ter esse entendimento, claro, leva um tempo, mas sempre vai partir do nosso olhar. A gente pode ver da pior maneira, da melhor maneira, extrair sabedoria de tudo. Sempre vai estar dentro da gente. Então, por que não extrair o melhor das situações, não é mesmo? Então, meus amores, eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui do nosso programa de hoje. Muito, 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 muito obrigada. Amanhã a gente tem mais um Tiro, Porrada e Bomba, 12h07, aqui no Instagram. Vou deixar a live salva e vou também deixar uma caixinha de perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.